Agora sim, estamos gravando e ao vivo. Sejam todos bem-vindos. Júnior, você entrou bem na hora que eu comecei a gravar aqui. Pessoal, sejam todos bem-vindos para o nosso retorno, né? Boa noite, Raimundo. O pessoal vai entrando. Para o nosso retorno dos nossos encontros aqui de quarta-feira, a cada 15 dias. Nós passamos esse tempo buscando informações, entendendo qual é o melhor caminho, né, para a gente poder continuar na nossa caminhada. E, e hoje a gente basicamente vai trazer assim o conceito de como vamos trabalhar daqui para frente, né? Nós trabalhamos 6 meses, como eu tinha dito aqui antes com o pessoal, com conteúdos às vezes muito denso, né? Com muita informação, com muitas coisas que às vezes eu mesmo desconhecia, como eu estava falando para o pessoal, e, e que faz com que a gente ganhe uma bagagem, né, que a gente chama dessa musculatura intelectual, que é necessário para que a gente possa ter ferramentas de como agir no dia a dia, mas a gente precisa de períodos onde a gente tem, digamos assim, entra na caverna para buscar as informações, para estudar, e depois a gente precisa sair no mundo, no dia a dia, praticando, né? Então, hoje a gente vai trazer, a partir, né, dessa aula, que é a décima terceira, se eu não me engano, refinando tudo aquilo que a gente conversou, né? Tudo aquilo que a gente falou durante 6 meses, nós vamos, a partir de agora, refinar. Refinar como? Trazendo conceitos mais práticos. E aqui, basicamente, nós vamos trazer conceitos como Neville Goddard, que trabalha muito, Neville Goddard, tal, tem várias formas de dizer o nome dele. Os ensinamentos do Dr. Joe Dispenza, que são muito práticos, junto com as informações é, dos evangelhos. E qual é o evangelho? A gente vai trabalhar os evangelhos, tanto aqueles que a gente conhece, os canônicos, quanto os evangelhos apócrifos, os evangelhos do Mar Morto, os evangelhos da biblioteca de Nag Hammadi, no Egito. E por que isso? Porque nós vamos buscar sempre na essência da informação aquilo que o ser humano precisa para esse momento que nós estamos vivendo. Então, repetindo aqui para o pessoal, no dia de hoje vocês vão perceber que eu não trouxe aqueles slides conforme a gente tinha trazido, estava trazendo, né, cheio de slide, com muitas informações. Então, hoje é muito mais para a gente poder entrar no conceito dessa nova fase da IJC, né? E a partir dos próximos eu vou trazer alguns slides, algumas coisas diferentes, mas não tanto com muita informação. Nós vamos aprofundar mais na questão prática de como fazer tudo isso, né? E para isso a gente precisa buscar na essência, né? A Escola Jornada da Consciência, que tem o slogan "Oferecemos o que somos", parte da busca dos ensinamentos dos essênios, e os essênios, grande parte desses evangelhos, digamos que são os evangelhos apócrifos e os evangelhos do Mar Morto, os evangelhos de Nag Hammadi, eles foram escritos pelos essênios. E os essênios, eles trazem um conceito geral do que é nós temos um bem viver, uma sociedade harmônica, partindo de sermos seres harmônicos. Então, hoje, eu vou dar um apanhado de como nós vamos trabalhar isso, e eu falei do Neville Goddard, falei do professor, do Dr. Joe Dispenza, e eu também vou falar sobre o Greg Braden, porque ele, através do livro Efeito Isaías, conseguiu fazer essa junção de várias informações do Evangelho. E por que que nós vamos falar sobre os evangelhos? Tanto os canônicos quanto os evangelhos, digamos, apócrifos, né? Só para que a gente possa conceituar. Porque é a partir desses ensinamentos de Jesus, que foi o grande sintetizador do que é o ser humano da nova era, que nós vamos conseguir realizar a transformação necessária para poder acessar a nova vibração da Terra, a quinta dimensão, a transformação, a transição individual. Então,
é a partir desses conceitos que nós vamos trabalhar as próximas aulas. Então, nós vamos trazer, às vezes, conceitos mais espirituais, às vezes, conceitos mais práticos, mas sempre voltados para essa questão. Tanto que o Neville Goddard, ele traz conceitos como, tá falando muito sobre cocriação, sobre como eu devo trazer a minha realidade, né, para a minha vida. Só que é um conceito que ele aprendeu com quem? Com o mestre dele, que é o Abdullah, o Abdullah, que trouxe para ele os ensinamentos reais dos evangelhos. Então é a partir daí que a gente vai trazer esse conceito. Por quê? Jesus, ele foi o grande sintetizador de várias informações que vieram antes dele, né, preparando o caminho ali no final da era de peixes para a transição para a era de aquário, para que a gente entrasse num novo momento. E a gente precisa conhecer na essência os ensinamentos de Jesus. E é isso que nós vamos fazer com humildade, né, com cada um dentro das suas limitações, mas com muita verdade, com muito realismo, com muito sentimento e principalmente com muita consciência. Então é isso que nós vamos fazer. É, é muito importante que a gente entenda que o principal está no simples. E o que que é o simples? É eu viver, é eu apenas expressar aquilo que eu sou, porque nós não precisamos nos transformar em nada. Nós precisamos apenas expressar aquilo que nós já somos. E eu acho que está aí a grande trava do negócio. A gente talvez não acredite realmente em algumas coisas. E aí a gente vai precisar trabalhar questões fundamentais que a gente tem lido e ouvido através dos tempos, que é a fé e o amor, mas num conceito realmente profundo e verdadeiro. É isso que vai trazer a transformação do nosso ser, né? Então, eu vou trazer aqui um outro slide, que é um slide bem simples, tá, pessoal? Cadê? Achei aqui. Que é o seguinte, nós vamos começar aqui. Vocês estão lendo aí? Apareceu para vocês? Tá. Então, a gente vai começar por onde, né? Por onde que a gente começa falando sobre toda essa questão? Eu escolhi começar falando sobre essa lei da consciência. E por que lei da consciência? Porque nós estamos na era da consciência. Sem a consciência, nós não vamos conseguir transformar a nossa vida. E é aí que está o grande ponto de frustração do ser humano nesse momento. Ele buscou muitas informações do lado de fora. As pessoas buscam muitas coisas que vão trazer uma cura, mas se não for através da transformação da consciência, eu vou ficar no mais do mesmo. Então a gente vai perceber que aqui, algo que é tão falado nesse momento, traz um princípio fundamental e profundo do que é a criação da minha realidade, ou da nossa realidade, né? Então aqui, ó, lei da consciência, né? Então, é o Neville Goddard na prática. Aqui ele traz o princípio fundamental. Você não atrai o que deseja, você manifesta o que assume ser verdade. Você não atrai o que deseja, você manifesta o que assume ser verdade. E que verdade? A verdade que eu sou. E cai naquilo que eu comentei com vocês, daquele processo que eu passei no meu aniversário, onde a espiritualidade basicamente mostrou para mim: viva a verdade do seu coração. Viva aquilo que você sinta como verdade. E isso parte de dentro. A gente nunca vai encontrar nenhum problema, a gente nunca vai encontrar nenhuma solução olhando para fora. E isso é uma coisa que a gente precisa ter como foco principal nesse momento. E por que isso? Porque tudo nos leva nesse momento para o externo, certo? Tudo nos leva nesse momento à distração. E isso vai fazer com que a gente não consiga é, atingir o objetivo principal, que é a manifestação daquilo que eu tenho de melhor, do meu eu superior, da minha sabedoria interna ou da minha luz.
para deixar mais prático. Então, para isso, eu vou ter que trabalhar 2 questões principais: fé e amor. 2 palavras que o pai João trabalha muito: fé e amor. E eu queria, antes da gente continuar, lembrar de uma coisa, né, hoje é o dia dos professores, né, então eu parabenizo aqui os professores, Renata, a Renata Cog, a Sônia, né, deixa eu ver se tem mais algum professor aqui, né, sejam não, o Heitor tá batendo palma, né. Eu dou os meus parabéns, porque são os professores que, de alguma forma, vão trazer essa transformação, né, para o mundo. E hoje é um outro dia muito especial, que é dia de Santa Teresa d'Ávila, né, que digamos também é a protetora dos professores. Então, eu não sabia disso, eu não tinha, me atentado, eu vi até um post da Renata, da esposa do Raimundo, falando sobre isso, e é uma coisa que me emocionou muito, porque a Santa Teresa d'Ávila, a irmã Teresa d'Ávila, é uma irmã que a gente já falou muito aqui, né, e que já manifestou a sua essência em vários momentos, né, através, não só aqui, mas em outros momentos da minha vida. E hoje, então, a nossa aula é em homenagem aos professores, aos grandes instrutores e a essa grande instrutora, irmã Teresa d'Ávila. Então, nós vamos precisar trabalhar, pessoal, de alguma forma, essa verdade que parte do coração, baseada na fé e no amor, né. Essa fé que a gente diz tanto, não é a fé da boca para fora, né. E em inglês a palavra fé quer dizer faith, né, faith, que é F-A-I-T-H, que é full assurance in the heart, que é a crença total no coração, a crença inteira no que parte do coração. E a fé é isso. A fé, ela é a consciência aplicada. A fé, ela não é essa questão religiosa que a gente, eu acredito que alguém vai resolver o meu problema, então eu vou rezar para um santo e eu tenho fé que ele vai, digamos, manifestar na minha vida. Não. A fé é a crença que eu tenho dentro de mim, que eu tenho no meu coração, que é traduzida como a consciência aplicada. A fé é eu acreditar naquilo que eu tenho no meu coração e agir conforme isso. E o que é que vai dar o combustível para que essa fé funcione e a gente possa chegar na manifestação daquilo que eu quero para minha vida? É o amor. O amor é esse combustível. E que amor? É o amor que parte de dentro. É o amor que parte do nosso coração. E basicamente é o alto amor. E esse alto amor, ele passa pela expressão da verdade que tem dentro desse coração. Você entende? Para isso, eu preciso me manifestar acima de todas essas confusões que eu já tive, tanto nessa vida quanto em vidas passadas, que a gente pode traduzir como trauma, como crença, como dor, né, como questões que já passaram pela nossa vida e que nos trouxeram alguns problemas. Então, nesse momento, eu preciso ter a fé. O que que é a fé? É a consciência de toda essa minha história, de tudo que eu passei, de tudo que eu adquiri como conhecimento, como, por exemplo, nesses 6 meses que a gente veio trabalhando todas essas informações e aplicá-la no meu dia a dia. Esse é o grande segredo da transformação. E para isso, a gente precisa falar sobre consciência, né? Consciência é realidade. Tudo o que você vive é reflexo do seu estado interno. Tudo o que você vive é reflexo do seu estado interno. Então consciência é realidade. Então, eu não tenho como dizer que eu tenho uma consciência expandida ou sou consciente se a minha realidade não estiver de acordo com isso. Então eu estou mentindo para mim mesmo. Eu estou dando um jeito de maquiar, com pequenos lampejos e momentos que eu traduzo como felicidade, que na verdade é só contentamento.
Existe uma grande diferença entre felicidade e contentamento. O dinheiro traz contentamento, mas ele não traz a felicidade. O dinheiro, ele traz eu ter um plano de saúde, mas o dinheiro não compra saúde numa UTI. Então ele é um contentamento, ele não é felicidade. A felicidade, basicamente, ela é traduzida naquilo que eu sinto quando eu ponho minha cabeça no travesseiro. É no silêncio, é no que eu tenho no coração. Então, nem sempre uma pessoa que ela tá ali com a cara dela mais fechada, não quer dizer que que ela é infeliz, não, porque isso está dentro da pessoa. E a nossa grande, a grande transformação nesse momento, principalmente dessa questão da transição planetária que a gente está passando, é o seguinte: um mundo de caos, um mundo hostil, um mundo passando por guerras, um mundo onde cada vez mais as coisas ruins estão sendo reveladas, né, através da vivência desse apocalipse, digamos assim, e eu estar com o meu interior em paz. Essa é a paz real. Né? Não é aquela paz que a gente ouve falar que é o momento de paz entre duas guerras, né? Não, é a paz interior, é a paz que o mundo não tira. Então, se a gente não acreditar nisso, se nós não tivermos essa fé real, que é a consciência aplicada, nós vamos ficar vibrando na velha terra, no velho paradigma, no velho mundo, e nós não vamos transformar, e nós não vamos sair da onde nós estamos. Então, o que nós vamos trazer de conceitos a partir de hoje é como manifestar esse novo ser. Esse novo ser, esse novo estado de ser, ou esse novo paradigma de olhar o mundo e se manifestar, é a nova frequência da Terra. Não dá mais tempo de olhar para essas dores. Nós já olhamos o que tivemos que olhar. Nós precisamos seguir um outro caminho. E nós vamos fazer isso através do quê? Da mente tripla, que é o consciente, que escolhe aquilo que eu quero, né? O consciente escolhe aquilo que eu quero, escolhe aquilo que eu quero manifestar. O meu subconsciente, que executa, que é onde a gente precisa trabalhar para limpar essa fita que tem gravada toda essa dor, todo esse trauma, para que eu chegue no eu sou, que é a minha identidade, que é o quê? O meu estado interno. Então eu preciso acreditar que eu sou saudável, que eu sou próspero, que eu sou abundante. Eu preciso acreditar nisso, né? O eu sou, um dos nomes de Deus, né? Quando a gente traz ali, é a manifestação da minha identidade. Para isso, eu preciso me sentir como aquilo que eu quero ser. Não tem como ser diferente, pessoal. Esse conceito é um conceito que eu quis trazer na primeira aula, para que a gente possa depois, com calma, né, ir trabalhando, porque não adianta a gente sair falando de coisas, de como fazer, sem entender qual é o conceito disso, qual é a essência disso. Então, o consciente escolhe, é a intenção clara. O subconsciente executa, que, digamos, está na questão do sentir. E aí eu manifesto através do eu sou, que é a minha identidade, o meu estado de ser. Então, por isso que a gente vem conhecendo esse eu sou, muitos daqui conhecem, né, as afirmações, eu sou luz, eu sou paz, eu sou amor. Isso tudo foi treino que nós tivemos para que eu manifeste agora. Então, basicamente, eu não preciso mais repetir, eu preciso ser. Eu já deveria estar nesse estado de ser. E grande parte das pessoas que estão aqui, que acompanham o nosso trabalho, eles já estão nesse estado. E agora a gente vai utilizar algumas ferramentas para poder, digamos, potencializar esse nosso salto rumo a um novo ser, que vai impactar positivamente a nossa sociedade, a nossa família, o nosso círculo mais próximo, mas também o mundo. Então, é a partir da expansão da nossa luz que nós vamos conectar com outras luzes e fazer esse planeta se iluminar de alguma forma. E aí, nós vamos trazer aqui um conceito que é a lei da assunção.
né? Essa lei da assunção, o que que é? É assumir o estado desejado, né? Sinta-o como já realizado. Isso aqui é, é muito real, pessoal. Por quê? Essa questão do assumir o estado desejado, a gente vai perceber ali mais para frente, na continuação do slide, que não é mentir para mim mesmo, mas é eu entender que eu preciso me manifestar como aquilo que eu já sou, não é o que eu vou ser. Eu preciso sentir as coisas como elas já são. E aí, como eu digo para vocês, né, eu trago muitas coisas assim, tudo que eu trago para vocês eu vou praticando, já dei alguns exemplos para vocês. E o último, eu tenho aqui, né, o serzinho que está comigo, o Heitor é minha cobaia, né? Por quê? Nós temos que passar isso para as novas gerações, certo? Então, o que eu faço, eu tenho que impactar, no mínimo, positivamente o meu filho, para que ele haja de uma maneira mais consciente no mundo desde agora. E aí, outro dia, ele quis um Kinder Ovo, um Kinder Ovo, porque vinha com os negócios do Jurassic Park, né, do Jurassic Park. E aí ele falou para mim, papai, eu quero aquele dinossauro. Aí eu falei assim, ó, então não é assim que faz, filho, nós vamos fazer assim, a gente compra no domingo. Então você vai passar esses próximos 3 dias pensando nesse dinossauro, brincando como se você já tivesse desse dinossauro, e pensando como você já tem. Aí ele virou e falou assim: ah, mas eu não tenho esse dinossauro. Eu falei: olha, pega esse dinossauro e brinca como se ele fosse o dinossauro que você quer, o estegossauro. E aí eu falei: todo dia você vai brincar. E o que que eu percebi? Que ele começou a todo dia brincar como se tivesse com aquele dinossauro. Aí chegou o domingo. Chegou o domingo, a gente foi lá no supermercado, no Oxxo, que ele falou aqui, comprar, né? E aí eu peguei e falei assim: meu Deus, né? Eu fui confiante de que ele ia conseguir, eu não tinha dúvida de que ele ia conseguir. E ele ficou tanto tempo brincando naquilo que ele foi lá, olhou, tinham vários. Eu peguei e falei, filho, olha aqui. Aí eu botei e fui tirar. Quando eu tirei, ele falou assim: não, papai, é esse aqui. Aí ele foi lá e pegou o negócio. Né, filho? Ele foi, abriu. Quando ele abriu, o que que aconteceu? Tinha exatamente o dinossauro que ele queria. Então, aquilo fez com que ele acreditasse que essa lei é real, com 6 anos. Então, é esse tipo de coisa que é importante a nossa transformação e o nosso conhecimento. Eu preciso aplicar para mim. Eu apliquei para mim já e já conversei com vocês como as coisas têm acontecido. E a gente precisa passar isso para frente para as pessoas que estão em volta. Mas para eu poder falar para ele, vocês concordam que eu tinha que não só saber, mas sentir que era real? Porque em nenhum momento nós agimos com dúvida. Se eu falasse para ele o que ele tinha que fazer, mas com dúvida, eu colapso essa onda, eu não consigo fazer com que ele sinta que é real. Então, a gente começa a atualizar essa humanidade através disso, através do conhecimento, através do autoconhecimento, da fé aplicada, né, que é a consciência aplicada, e vai impactar o meio à minha volta. Por isso é tão importante o que a gente faz aqui. Por isso que é tão importante a informação que a gente busca. Por isso que é tão importante a prática. A palavra, ela não tem poder sem sentimento. A palavra, ela não tem poder sem amor. A palavra, ela não tem poder sem vivência. E isso é a fé aplicada, é a consciência aplicada, né? Então, pessoal, até aqui tá tudo bem? Tá tudo em ordem? Tá todo mundo entendendo para onde a gente vai seguir? Legal. Então, o Neville, ele traz algumas práticas. E práticas como simples, como por exemplo o Dr. Joe Dispenza faz, simples como as meditações que o Amit Goswami traz, que é o sentir. Não existe coisas mirabolantes, pessoal. E isso que eu queria que vocês entendessem. O que transforma a nossa vida é simples. É a escolha de realizar aquilo que eu sei diariamente. Diariamente. É isso que vai fazer com que eu entre num novo estado de ser. Então, essa prática que ele tem aqui, né, o SATS, é uma prática, né, antes de dormir, né? Então, por que o antes de dormir? Porque existem duas janelas aonde eu acesso aquele subconsciente que executa.
que é a hora que eu acordo e a hora que eu durmo. O Neville trabalha muito a questão da hora de dormir, que é onde eu gosto muito de trabalhar também. Por quê? Quando eu vou dando comandos para mim e imaginando na hora de dormir, eu estou reescrevendo ou dando a informação do que vai ser colocado nesse novo sistema quando eu dormir, porque o meu sistema ele basicamente ele zera toda noite para que eu possa começar um novo dia. Quando eu insiro uma nova informação ao dormir, eu acordo com essa informação gravada dentro de mim e vou me portar como tal. É simples, não é? Mas a gente tem a disciplina de fazer diariamente? É muito difícil, não? Mas é essa prática do dia a dia que mostra com que eu realmente realizei minha transformação. Porque não pode ser esporádico. Precisa ser uma nova identidade, precisa ser um novo estado de ser. Se eu quero uma nova realidade, eu preciso me sentir como uma nova realidade. Se eu quero um mundo de paz, eu preciso vivenciar a paz dentro de mim. Se eu quero, por exemplo, ter uma boa aposentadoria lá na frente, né, como eu digo assim, ter bons momentos depois da minha velhice, eu preciso viver hoje como eu gostaria de estar lá na frente, porque não tem como eu só ter paz, tranquilidade e harmonia lá na frente. Isso eu conversei com uma paciente hoje, que já tem uma idade mais avançada. Então a gente se prepara para uma velhice que nem chega. Então a gente tem que viver hoje com essa paz, com essa tranquilidade, mesmo se eu tiver um dia a dia intenso. A outra questão que ele chama de revisão é reescrever o passado. O que é reescrever o passado? Então, assim, tem uma situação minha lá do passado, que é onde eu estou preso, aonde eu gostaria de ter feito diferente, aonde aquilo me. O que eu faço? Eu posso reescrever, e reescrever eu posso fazer isso na mente, ou posso literalmente escrever. Como aquela situação seria com a consciência que eu tenho hoje, né? Porque a gente fala assim: "Ah, se eu pudesse voltar no passado, eu faria diferente". Não, não faria. Se a gente sair desse estado que a gente está hoje e voltar para aquele estado do passado, a gente vai tomar a mesma decisão, vai fazer as mesmas coisas, pelo nível de consciência que eu tinha. Mas hoje eu enxergo a situação e sei que deveria ter agido diferente, então eu reescrevo esse passado. Eu posso escrever que naquela situação eu agiria assim, eu teria feito isso, 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 tal. Então eu também estou colocando uma nova informação nesse meu passado, com a nova consciência que eu tenho hoje. Então, quando eu trabalho isso na minha mente, é isso que a gente vai chamar do soltar ou do perdão, que é através do quê? Da consciência. Não tem como eu perdoar sem consciência, não tem como eu soltar sem consciência, senão é só da boca para fora. Precisa ser através do sentir, né. E aí o Neville traz um outro conceito que é o da imaginação, e aí, tem muitas pessoas que batem de frente com ele, entre aspas, que é o seguinte: é eu imaginar a cena já concluída. Então eu posso reescrever esse passado com a cena como eu gostaria que tivesse ter que como deveria ter sido. Por quê? Quando eu reescrevo esse passado na minha mente, eu basicamente estou colocando uma nova informação no meu subconsciente e quando uma nova situação se apresentar no presente, eu vou agir com essa nova informação. Isso é terapêutico demais. É que se todo mundo aprender a fazer isso, eu vou ter que arranjar outra profissão, mas que assim seja. Vai ter uma nova profissão para ter na vida. Mas é para isso que a gente trabalha aqui. É para que a gente fique totalmente independente e possa nos curar de toda e qualquer coisa. E quando eu falo de curar, é eu fazer o quê? É não remediar, mas prevenir. Quando eu ganho consciência, eu estou me prevenindo de doenças, de traumas e de dores. Eu aplicar a consciência através daquilo que eu sei que é verdade, e aí a gente vai trazer todo aquele conceito dos evangelhos, todo o conceito de como realizar tudo isso, com a fé aplicada, que é a consciência aplicada, que eu vou me prevenir de todo e qualquer problema que eu possa ter no futuro. E como que eu vou prevenir isso? Vivendo num estado de abundância, de saúde, de plenitude no agora. Então a imaginação da cena já concluída não é uma mentira.
Porque se eu pensar que eu estou mentindo para mim mesmo, isso demonstra que eu não entendi nada, absolutamente nada. E eu estou parado ainda no tempo, né? Então ele traz assim, por exemplo, um exercício que é fechar os olhos, né? Escolher um desejo realizado e sentir como ele se já fosse verdade, né? E ele, assim, essa escolha um desejo realizado é porque assim, eu posso treinar com algo que eu já fiz. Porque todos nós já fizemos coisas que nós já concretizamos coisas ou criamos coisas que nós imaginamos, né? E aí, quando eu faço isso com algo que eu já fui, eu vou me sentir conforme aquele desejo realizado, vocês entendem? Então, por isso que é muito comum, por exemplo, outro dia a gente fez uma meditação numa aula lá, eu acho que o Raimundo estava também junto, com o Amit Goswami, ele falou que a gente estava trabalhando a gratidão, e ele diz: lembre de algo que você foi muito grato. Lembre de algo que você foi muito grato. Então, seja passar num concurso, seja você ter conquistado um bem material, seja o nascimento de um filho, um casamento. Por quê? Quando eu imagino uma cena já realizada, eu trago para o agora a sensação que eu quero para a minha vida. E a gratidão é um sentimento muito forte. Então, esse tipo de ferramenta, a gente está falando do Neville Goddard, eu dei o exemplo do Amit Goswami, e que basicamente eles falam a mesma coisa, que é o buscar nessa informação que eu já sou, porque eu já vivenciei, como eu devo viver hoje. Então, eu estou trazendo aqui um conceito bem por cima, para depois a gente poder realmente aprofundar nas próximas aulas, que é o seguinte: eu preciso a todo momento, estar consciente, pessoal. O grande problema do ser humano e da sociedade foi que nós vivemos durante séculos ou milênios de forma inconsciente. E os erros mais comuns que fazem com que a gente não consiga manifestar a vida que a gente deseja é um que é o seguinte: que não é esforço, é rendição. Eu me rendo ao processo. Eu não preciso me esforçar. O esforço é diferente da rendição. Então, quando eu me esforço para algo, eu estou usando força demais. E a força, ela traz desvitalização. Quando eu me rendo através do quê? Da fé e do amor. Então, eu me rendo através da fé em Deus. Então, quando Jesus traz os ensinamentos dele, ele diz que nós também somos deuses, que o Cristo habita em nós. Esse é o maior ensinamento de Jesus. Então ele diz que nós podemos fazer coisas iguais ou maiores do que ele, porque o potencial já está dentro de nós, porque nós já somos. Então o ser humano da nova era deve se portar como um pequeno Cristo. E é através desses ensinamentos de Jesus que nós vamos compilar esse novo caminho, através dos ensinamentos dos essênios, que basicamente está ali refletido naquela frase: oferecemos o que somos. O que nós, como seres humanos e como grupo, queremos oferecer para o mundo? O que eu quero oferecer para o Heitor? O que o Raimundo quer oferecer para o Yuri? O que a Renata quer oferecer para o João, para os sobrinhos dela? Ou que a Sônia quer oferecer para os filhos e para os netos? O que eu quero oferecer para vocês quando eu estiver aqui, filho? Quando eu estiver aqui compartilhando com vocês. Essa decisão é uma decisão simples, mas que muda tudo. O que eu quero oferecer para o mundo? Então, se eu desejo oferecer ao mundo algo diferente do que ele é, eu preciso ser consciente o tempo todo. E um outro erro comum é que eu não devo desejar algo, eu devo ser. E o ser, ele não é a questão de eu falar: eu estou mentindo para mim mesmo que eu sou saudável e estou com uma dor. Não é isso. É eu decidir ser
saudável. E ontem eu conversei com uma pessoa, com uma paciente, e que ela está no início desse processo todo e não tem as informações, por exemplo, que vocês aqui têm, ou que nós temos aqui, e ela falou assim: "Igor, eu não aguentava mais aquela dor. Antes de dormir, eu arranquei aquele emplasto de mim, eu não tomei remédio, eu decidi que eu não ia mais passar por isso". Aí ela virou para mim e falou assim: "Igor, você acredita que eu acordei sem dor?" Eu falei assim: "Acredito, minha filha. Eu acredito, que eu falo disso o dia inteiro para todos". E ela fez isso sem a gente conversar, porque a gente está bem no início do tratamento. Mas o incômodo dela de não estar vivendo como ela gostaria foi tão grande que ela resolveu mudar. Ela deu um comando tão forte para o corpo dela, que no outro dia ela estava se portando como uma pessoa saudável. E isso todos nós podemos fazer. Se eu estou com um problema físico, eu tenho que, na hora de dormir, me imaginar sendo saudável, caminhando, fazendo exercício físico, o meu corpo saudável naquilo. Por quê? Porque as minhas células, elas respondem ao comando, digamos assim, do seu mestre. E quem é o mestre do meu corpo, das minhas células? É o meu ser, é a minha mente que comanda todo esse bailado. Então, quantos exemplos a gente já não deu de pessoas que criaram uma doença? Mas quantos exemplos também eu já não dei aqui para vocês de pessoas que manifestaram coisas simples no dia a dia? É onde eu falo muito de mim, porque a única coisa que a gente pode falar somos de nós mesmos. Então, nós vamos trabalhar esse caminho da consciência diária, da consciência não mais no momento que a gente tiver propício a isso. É basicamente manifestar quem eu sou. E o que você é? Isso não sou eu que vou falar. Isso não é um terapeuta que vai dizer, um psicólogo, um médico. Isso quem vai dizer é você. É a verdade que está no seu coração. Então, para eu manifestar essa nova realidade, eu preciso escolher ser aquilo que eu almejo. É difícil? Eu acho que é mais difícil lidar com a dor. Eu acho que é mais difícil lidar com alguns problemas. Hoje, eu ouvi uma coisa, né, comentando com a paciente, no meio de uma confusão, uma pessoa virou para mim e falou assim: "Ah, Igor, mas você está muito em paz com isso aí, né?" Eu olhei e falei assim, eu tomei até um susto, né? Eu olhei e falei assim: "É, realmente eu estou em paz". E eu parei, aquilo me fez refletir muito. Por quê? Quando a gente percebe que está em paz e sereno no meio da confusão, a gente percebe que está caminhando, seja lá o que estiver acontecendo à nossa volta. Então, perceba-se no dia a dia. Veja se você está tendo pequenas mudanças. Se tiver, estamos no caminho. Se nós estivermos repetindo o padrão, peraí, por que que eu não estou acreditando? Onde que está essa trava? E aí, às vezes, eu vou precisar buscar uma ajuda, tá, pessoal? Então, eu vou trazer aqui, né, uma mensagem final, uma reflexão final, na verdade, né? Que é: você não precisa conquistar, apenas habitar o que já é. Você não precisa conquistar, apenas habitar o que já é. E habitar o quê? É esse Cristo que eu já sou. É essa luz que eu já sou. É essa a grande questão. E para isso eu preciso ter essa fé real, essa crença real e total no meu coração, da minha verdade. Porque quando eu fizer isso, eu vou apenas habitar aquilo que eu já sou, que é uma consciência crística, ou uma consciência de luz, um pequeno Deus, um pequeno Cristo, um pequeno Buda. Então, a questão não está em eu ter, que quer dizer muito do conquistar, né, algo. Não, eu tenho que ser, eu já sou. E é esse caminho que nós vamos trabalhar com todas as informações que nós trouxemos durante os 6 meses, e a partir de agora, com essas informações que nós vamos trazer do Neville Goddard, do Dr. Joe Dispenza, do Greg Braden, através dos ensinamentos, digamos assim, dos essênios.
os essênios ressurgem nesse momento no nosso planeta. Os mesmos seres que prepararam a vinda de Jesus, 500 anos antes de Jesus, eles começaram a se manifestar agora também no nosso planeta. Então, cada um de nós que estamos dispostos a isso, temos um contato com eles. Então, a Escola Jornada da Consciência surge como um ponto desse, de luz, e que ela vai se fortalecer, vai crescer, vai florescer como um grupo, como uma egrégora, se assim Jesus quiser. Então, nós precisamos simplesmente ser, e para ser, eu preciso ter a fé. A fé é a consciência aplicada. A consciência aplicada é o oposto de viver no automático. A consciência aplicada é olhar cada detalhe da minha vida com os olhos do espírito. É olhar a vida com os olhos da consciência, do coração, e não mais da mente analítica ou somente do ego, né? O ego que eu digo do jeito que a gente conhece. E isso é totalmente possível. É isso que faz com que a gente vibre na nova terra, estando no meio desse caos que a gente está vivendo. Entende? Isso é muito importante. E aí eu também gostaria da participação de vocês, trazendo para nós e dividindo uns com os outros os pequenos ganhos que nós temos diariamente, né? Então, aqui é um local de troca. Então, eu não posso só eu falar. Por isso que eu pretendo, né, junto com vocês, em breve, termos alguns encontros. Porque se a gente marcar com uma certa antecedência, até o pessoal que vem de longe pode estar por aqui, né? Então, e aqueles que não conseguirem estar presentes também vão participar com a gente. Mas eu sinto que um trabalho de, a gente pode chamar de uma cadeia de amor, ela impulsiona a gente para algumas curas. E é necessário com que a gente esteja junto, vibrando, né? Então, a partir dos impulsos que eu recebo, que cada um de vocês recebe, a gente vai juntando isso e impulsionando tudo à nossa volta. A nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e o mundo. Esse é o grande objetivo dessa nossa transformação. Ela não é individual, no sentido de ser só pessoal. É exatamente a questão de eu impactar positivamente o mundo, e o mundo precisa muito de cada um de nós. Então, eu trouxe hoje essas questões aqui, né? Eu peguei essa lei da consciência para tentar trazer um apanhado de como nós vamos trabalhar. Aí eu vou mandar depois para vocês as aulas, né? Como a gente faz, para vocês terem ideia do que a gente está trabalhando, mas de uma maneira assim, simples, prática, que tem que ser simples, leve e profundo. A gente não precisa mais se bater com a vida. A gente não precisa carregar mais essas bolas de ferro amarradas em nós. Já existe um novo planeta, uma nova terra que a gente pode habitar mesmo aqui agora. Para isso, eu preciso acreditar e ser. Consciência aplicada igual fé, ou fé igual a consciência aplicada. Isso parte de eu viver a verdade do meu coração. A verdade do meu coração, muitas vezes, ela vai desagradar o outro. Mas quando eu desagrado o outro e o outro resolve romper comigo, é porque ele agiu no ego. Porque quando a outra pessoa resolve não entender aquilo que é bom para mim, ela está fechada no que é bom para ela. E é exatamente isso que está levando o mundo ao colapso. Quando, quando a gente traz uma cultura de liberdade total, de felicidade plena, a gente está falando que cada um pode buscar isso independente do outro. Então, quando eu busco a felicidade plena, eu vou roubar um pouco do que é do outro. Porque essa felicidade, ela tem um limite. O limite é o que eu posso fazer de mal para o outro, desagradar o outro, tirar um pouco do outro.
E o grande problema da sociedade foi quando nós deixamos de pensar o ser humano. É a questão que a gente trouxe muito da filosofia, que a gente tentou colocar aqui, a gente vai trazer também essa questão filosófica. Hoje, quando eu digo que tudo pode, que nada é errado, eu deixo de entender o que é certo, o que é errado, o que faz bem, o que faz mal. E a partir da destruição desse conceito, que é o primordial nesse planeta, para que a gente saiba o que tem mérito e o que não tem mérito, o que agrega e o que não agrega, o que constrói e o que destrói, é que levou a nossa sociedade a isso que nós estamos vivendo. E o caminho que a gente está fazendo aqui é o inverso disso. É exatamente o inverso disso. Então eu passo a respeitar a mim, porque a partir do momento que eu me respeito, que eu tenho amor por mim, que eu tenho autoestima, eu vou respeitar o outro, porque eu sei o quanto é difícil eu me sentir desrespeitado. É esse o grande conceito que a gente precisa trazer aqui. A partir do momento que a gente passa a pensar o ser humano, né, a nossa individualidade, eu passo a pensar a sociedade. Quando eu passo a pensar a sociedade, como cada peça deve se encaixar, nós crescemos como conjunto. E hoje, o que acontece é levar as pessoas o contrário disso, permissividade total. A permissividade total faz eu entrar na sua particularidade, entende? E é esse caminho contrário que a gente precisa fazer. E aí eu falei, nós vamos impactar os menores, aqueles que estão à nossa volta, com a nossa mudança de padrão. Então, que nós possamos ser um pontinho de luz, uma ilha de luz, unindo a outras ilhas de luz, e digamos, é a malha cristalina da Terra que vai sustentar essa nova transformação, essa nova Terra. São poucos que vão reconstruir esse planeta. E nós somos um desses poucos, eu tenho certeza disso. Porque se nós deixarmos com que esse mundo contamine o nosso coração, a gente vai achar que não existe a justiça divina, a gente vai achar que tudo é ruim, né? Então a questão está em eu enxergar a realidade do mundo, mas não deixar com que o mundo tome o meu coração. Estar no mundo sem ser do mundo. Aprender a jogar o jogo. Então, quando eu aprendo a jogar o jogo com consciência, eu supero qualquer uma dessas dificuldades que esse sistema nos impõe. Não pela força, porque é impossível você combater o sistema pela força. Você combate por uma vibração que é impossível para qualquer ser involutivo, que é o amor, que é a alegria interior, que é a paz interior. Não existe vibração negativa que possa lidar com a luz da alegria, do amor e da paz de um ser. Esse é o maior corpo fechado, o maior trabalho espiritual, o maior ebó que pode ter na vida é a felicidade, a alegria, a paz, o amor. Ser uma pessoa com empatia. Empatia é diferente de eu vestir a sandália do outro e sofrer com o outro. A compaixão, a mesma coisa. Então, são sentimentos que a gente precisa aprender a lidar, porque muitas vezes eu tenho alguém do meu lado que eu quero ajudar, que faz parte da minha família, mas ele não quer. Então eu preciso saber como lidar com o amor sem vestir as sandálias dele. E aí, quando eu ajo com a verdade do meu coração, muitas vezes eu vou ter que romper com algo que para mim era muito importante. Mas, se eu não fizer esse trabalho, eu escolho ficar ancorado na velha terra. E eu vou ter que bancar o meu destino. Então, a gente precisa se livrar das amarras. Essas amarras que foram impostas por nós mesmos, através da falta do auto-amor e da autoestima. Então, quando a gente diz que nós devemos habitar o que nós já somos, é isso. É se manifestar na essência do ser. Nós lutamos muito para chegar onde nós estamos hoje.
E a gente não pode largar isso, essa vivência toda de milênios aqui por besteira. É literalmente isso. E hoje eu decidi que eu quero ouvir cada vez mais isso. Nossa, Igor, mas o mundo caiu aqui e você está em paz. Nossa, Igor, tá essa confusão, você está sereno. Eu falei, nossa senhora, que elogio. Acho que eu nunca recebi um elogio tão bom desse. E ali me deu a certeza de que alguma coisa de diferente está acontecendo dentro de mim. E é isso que eu queria que vocês trouxessem também aqui, né, dividindo, tá? Nós dividindo isso um com o outro, né? Porque isso é muito importante, né? Então, cada história é muito bonita, né? Cada transformação pequena, ela é muito linda. Eu ouço histórias diariamente, e isso me deixa muito feliz ver pequenos passos, e esses pequenos passos das pessoas que eu atendo, eles me impulsionam a ser melhor. E aí eu percebo que a gente vai entrando numa, numa bola de neve positiva de transformação. Então é esse o caminho que eu queria que nós percorrêssemos juntos, né? Então, eu queria trazer essa aula de hoje nesse contexto, para que a gente entenda qual é o caminho que a gente vai seguir. E a ideia é poder aplicar isso de algumas outras maneiras, de maneira prática, onde eu decidi que esse impulso venha do alto, né? Que o meu querer fique mais para baixo. E eu tenho certeza que quando é assim, as coisas são melhores. Então, eu estou totalmente à disposição da espiritualidade. E aí fui buscar algumas coisas para que eu pudesse estar apto para fazer isso, né? Junto com vocês. Então, estejam aptos também, pessoal. Quando vocês tiverem uma intuição, quando vocês tiverem é, uma opinião, quando vocês tiverem qualquer coisa, por favor, fiquem à vontade. Raimundo, por favor. Boa noite a todos, Boa noite. muita luz. Dá para ouvir? Estamos Então, ouvindo. eu tenho questionado, me questiono muito o que está acontecendo, e queria levantar algumas coisinhas básicas. Primeiro, que quando você vai na internet, se divide em dois, aqueles que são contra e aqueles que são a favor. Segundo, que virou tudo mágico. Faça isso assim, assim, assim e ponto. Faça assim, assim, assim e pronto. Todo mundo virou terapeuta e todo mundo tem a solução para o outro. Quando não é isso, é muita informação e muitas vezes antagônicas. Eu vou dar um exemplo aqui. Esse A3, A4, A5 que está chegando aqui e veio de outro local. É sacanagem o que estão fazendo. Porque todo mundo está louco para tocar ali e dar mais um oi, mais um oi, mais um oi. Mas, para por aqui. Essa aula, ela vem no momento, assim, acho que ideal, para a gente sair dessa parafernália que estão fazendo e cultivar o simples. O simples aonde? Dentro de nós. Né? E esse simples, ele vai se traduzindo, 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 e você vai entender o que está acontecendo, primeiro contigo, né? Porque são as coisinhas simples, é o caminhar, é um pássaro que pousa quando você está na rua, é uma flor que se abre, é uma chuva que cai, percebe? É uma palavra que você leva, é aquela coisa assim, a pessoa te ofende, você respira, não vou responder, e depois você sai feliz. Acontece É, comigo, você sai feliz, falou, puxa vida, olha só, Raimundo, você conseguiu não dizer nada. É uma pessoa que está falando, e no começo você começa a ver com um aspecto crítico, e depois você se cala, silencia e passa a ouvir. Aí tu toma
uma grande porrada quando percebe que aquela pessoa precisava falar. Então, é o simples. Uhum. E só para não tomar muito coisa, eu também partilho desse princípio, né? E a gente se voltar, estudar, claro, mas partilhar o simples. É no simples que está a vida, é no simples que está a beleza da vida, é no simples que você não se transforma. Eu acho que é no simples que você passa a ser o que você é. É exatamente o que é o habitar o que você já é, né? Não é transformar, é muito boa essa colocação, Raimundo. Muito boa. Você já terminou? Quer falar mais alguma coisa? Não, não, não. Eu concordo muito com você. Eu queria pontuar hoje, é, pontuar sobre o que você falou sobre o negócio do 3 Atlas lá. Eu também não fui muito a fundo, que é o asteroide lá. As pessoas, elas pegam a carona em algo, e eu percebi isso hoje, né, olhando outras coisas. Seja um título de um bodybuilder, seja uma nave espacial, seja a morte de alguém, seja uma guerra. Os, grande parte das pessoas que trabalham nesse meio que a gente conhece utilizam dessas coisas para poder surfar. E a gente precisa entender o que é distração e o que é real. Eu ainda não vi a palestra do professor Laércio, que você mandou, mas eu vou ver. E a gente começa a perceber que muitas questões que a gente antigamente ouvia demais, via demais, elas eram distração. E tudo bem, porque eu precisava de algumas informações. Então, hoje, às vezes, a gente recebe algumas coisas que a pessoa fala: Igor, você viu tal coisa? Igor, você viu aquilo? Igor, você viu aquilo? Eu falei assim: caramba, eu não estou vendo nada. Aí eu parei para pensar, eu falei: será que eu estou deixando alguma coisa de lado? Aí é onde vem a reflexão. Eu falei: não, eu estou preocupado comigo, né? De uma maneira assim, quando eu estou para dentro, eu começo a não olhar para essas distrações. E para eu ter essa reflexão que você teve agora, Raimundo, eu preciso estar o tempo todo aqui, né? Se eu estiver para fora, eu me perco nesse monte de informação. Então, Até porque quando, pode, vamos dizer, até fica à porque vontade. quando você está para dentro, isso tem acontecido comigo. As coisas aparecem. Exato, É impressionante isso. exato. Eu não estou pregando, é muito pelo contrário, a falta de informação, ou fugir dela, mas dá para a Uhum, gente fazer um belo carimbo aí, um belo garimpo de 99% do que está concordo. acontecendo. A internet foi tomada por terapeutas, foi tomada por pessoas que entendem de tudo e dos outros, menos de si. E são Uhum, poucos daqueles que têm uma MIT, ou que nem o body power, que a gente está falando. Senão, uhum, a gente, e quanto mais isso acontece, interessante, é o processo meu, tá? Mais a gente silencia. exato, exato. Silencia não por ausência, muito pelo contrário, e nem por passividade, mas por estar compreendendo o processo que está acontecendo. É. Você deixa de engolir sapo para silenciar na consciência. É totalmente, né? É totalmente diferente a gente silenciar e engolir o sapo e realmente silenciar no sentido de consciência sobre aquilo. E é essa busca que eu demorei um pouco aqui, até para a gente voltar até as aulas, que eu falei assim: não, a essência está aí. A essência está nesses evangelhos, a essência está nisso tudo porque eu vi que as pessoas que fazem um trabalho real, foram aí que elas foram buscar. Então eu falei assim, dentro das nossas características, limitações e do que a gente pode alcançar, é isso que eu vou tentar trazer para nós, com a ajuda de vocês, né? Então, esse conceito a gente vai chegar ali no que é essência. Eu acho que essa é a grande palavra, no que está na essência, né? Não o que está no supérfluo, mas é o que está no profundo. E é simples, é simples e leve, é isso que é o mais legal, né? Quando a gente percebe que não precisa
trazer um peso muito grande para esse processo que você falou. Quando eu falo da transformação, eu digo que é difícil. Quando eu lembro de alguém que eu já sou, porque em algum momento da minha vida eu já fiz algo que foi muito positivo, então, peraí, eu já sou, fica mais leve. Então, é esse processo mesmo que, eu, que eu gostaria que a gente, né, e que a gente vai fazer junto, né, com disposição. Então, é isso que eu estou querendo de vocês, que a gente possa dividir essas coisas juntos. Isso é eterno, Sim, não é, sempre. é eterno, 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 eterno. Uhum, Só pode, quando você começa a sentir o simples, a ver o simples, uhum, a transformação em você é muito grande. sim. E uma coisa que eu Vamos gostaria parar de. com isso. Não, mas isso é real, e uma coisa que eu gostaria muito de compartilhar com vocês aqui, né, das últimas reflexões, que foi os maiores erros que eu cometi foi quando eu achei que eu sabia muito e podia fazer tudo. Então, quando a gente acha que sabe muito e está na razão, a gente se enrola. Então, assim, quando a gente traz a dúvida no sentido de ouvir o outro, de poder buscar a essência do que o outro está dizendo, e não repartir quando o outro diz algo que eu não me tocou, é onde eu realmente vou agregar coisas para a minha vida, né? Então, isso muda tudo. E isso só acontece com esse olhar da consciência, né? Da consciência aplicada, né? Então, é, é esse caminho mesmo que eu acho que nós vamos alcançar dia após dia, né? E eternamente, né? Eternamente. Então, pessoal, tem mais alguém que queria aqui dividir com a gente? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat, que hoje eu estou aqui só eu e Deus. Deixa eu ver. A Mirella colocou aqui, suas aulas são exatamente assim, simples, leve e profundas, exatamente o que eu sinto. Obrigado, Mirella, isso é legal. Se sente bem. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Mais alguém que queira dividir? Alguém que queira criticar? Né? Mas com A carinho. Renata agradeceu. A Renata não se encontra hoje em casa, porque, por força do simples, a gente vive bem. E hoje ela saiu com as amigas dela, porque é o dia 15 de outubro. Ela Ah, postou lá um negócio muito gostoso, da, sim. da Tereza de Ávila. Então, ela está mandando É. um beijo. Deixa ela Ah, falar. eu vi o post dela, eu fiquei emocionado hoje, porque eu não sabia, eu não tinha ligado uma coisa à outra, né? Então, hoje eu também tive o prazer de encontrar alguns professores, como eu saudei aqui as pessoas que estão aqui, mas conversei com a Valéria, que é uma grande professora do município, né? Foi, né? Que está aposentada. Então, são pessoas que impactaram positivo, sem precisar serem terapeutas, foram pessoas que impactaram vidas de um jeito maravilhoso. Então, porque viveram no propósito. Por isso que eu digo que, né, os professores, os instrutores, eles são realmente aquilo que vão mudar o mundo. E nós podemos ser isso no nosso dia a dia. Quando a gente ganha consciência, eu posso ser instrutor do meu filho, do meu sobrinho, do meu amigo, não pelo fato de impor, mas de trazer uma vivência. E isso traz verdade, né? Mais do que palavra, né? A vivência, o conhecimento com a ação traz vivência e sabedoria. E isso é transmitido na energia, na sintonia, que é o que Jesus fazia, né? Jesus, ele simplesmente era. E todo mundo caía de joelhos, porque não era pela autoridade do mundo, era pela autoridade moral, né? Por vivenciar realmente o que ele dizia, né? Então, Esses professores, geralmente, não, esses professores assim, eles chegam, reencarnam, já com o arquétipo da inteireza. interesse, Eles sim. passam conhecimento, por isso que eles acolhem. E é tão interessante, ó, inteireza. Você acaba, depois de tanto tempo, 20, 30, 50, 50, 70 anos, de falar, a minha professora, até porque ela passa a fazer parte da sua vida. É muito interessante. Não, isso é muito bonito. E a gente não esquece, eu encontrei com um professor meu da faculdade outro dia, eu estava com o Heitor, e eu fiz a questão de cumprimentar esse professor, e eu falei, filho, ele foi meu professor quando eu estava lá, tal, né, Heitor? E ele ficou todo feliz, porque
essa questão de honrar quem te fez bem, ela é muito importante, né? A questão da gente olhar para tudo à nossa volta que impactou a gente positivamente de uma forma honrada, né, agradecida, é muito importante. E aí eu vou agradecer até aqueles momentos onde eu claudiquei, tropecei, né, ou errei, porque isso faz parte da nossa história. Então, pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Eu gostaria muito que a gente tivesse essa troca. Eu gostaria muito que a gente tivesse alguns encontros também. Vamos ver se, às vezes, não tem necessidade da gente ficar 1 hora, mas, às vezes, quando eu tiver alguma intuição, alguma questão assim, eu vou mandar mensagem para vocês no grupo e falar, olha, nós vamos nos reunir tal hora para fazer tal coisa, né? Lógico que num momento antecipado e tal, mas eu sinto que essa união de bons propósitos a espiritualidade está pedindo para nós, né? Então, uma consciência desperta, ela é valiosa demais, né? E que nós possamos seguir nesse caminho aí de crescimento juntos. E eu agradeço a presença de vocês, eu agradeço a possibilidade de cumprir o meu propósito, de vocês estarem comigo cumprindo o propósito de vocês, né? Isso é muito legal, isso é muito bonito. Então, filho, vem dar um tchau aqui pro pessoal, ó. Dá um tchau lá. Então, pessoal, eu agradeço a vocês mais uma vez aqui e na próxima a gente vai voltar com um. A gente vai pegar uma dessas informações, trabalhar em cima dessas informações e fazer assim, ó. Vamos trabalhar assim, assim, assado. Por hoje, o que que eu falaria para vocês? Eu só esqueci de falar, que é isso aqui, ó. Pense nisso. Antes de dormir, reescreva uma cena do passado e pense em algo que você já quer de forma concluída. Você pode olhar uma cena do passado sua que você gostaria de reescrever e ver ela vivenciada daquela forma, ou, antes de dormir, você pensar em algo, seja o seu corpo físico perfeito, seja uma oportunidade de um novo trabalho, de um novo recomeço. Façam isso de forma leve, tranquila, sem um ritual específico. Apenas tragam na tela mental e sintam cada um daquele momento e como você ficaria, o que você sentiria com aquilo já realizado. Isso muda tudo e é simples, rápido de ser feito. Então a gente poderia começar com essa prática simples e aí na próxima aula a gente põe tração nisso aí para a gente se iluminar. Ai, meu Deus do céu. Vamos juntos nessa caminhada, meus irmãos. Um grande beijo a todos. Fiquem com Deus e, quando precisarem, eu estou sempre à disposição. Obrigado por estarem aqui junto comigo e com a espiritualidade. E que Santa Teresa d'Ávila possa nos envolver com a sua luz e com o seu amor divino hoje. Tá bom? Fiquem com Deus. Grande beijo.